Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo este vídeo. No canal Bíblia e Fé, eu sou o pastor José Rodrigues e hoje, a pedido de algumas pessoas, eu vou falar sobre algo muito interessante: a grande tribulação e o anticristo. É claro que esse é um tema que é muito badalado na internet, mas tem muito achismo, tem muita especulação, tem muita coisa errada também. E as pessoas ficam nessa agonia. Alguns dizem, a grande tribulação já começou. Outros dizem, já faz tempo que nós estamos na grande tribulação. Outros dizem, o anticristo foi fulano, foi cicrano, é fulano, é cicrano. E assim vai, as pessoas vão mudando de opinião. Quando nós lemos os relatos de João, ele diz aos cristãos que muitos anticristos já apareceram no mundo. Então, observa-se que o anticristo não é nenhuma dessas pessoas que são relatadas aí, tipo Nero, tipo Hitler, e vai indo, né? O Papa de Roma e assim por diante. Então, a grande tribulação também, as pessoas dizem, já começou, já faz muito tempo e tal, e etc. Eu quero dizer para você, já de início, que a grande tribulação não começou, vou provar isso, e que o anticristo ainda não chegou, não está aí, certo? Então vamos ver o que é isso, né? O que é a grande tribulação? O que é o anticristo? O anticristo é uma ideologia, é um sistema político, é um sistema econômico e político, o sistema religioso. O que é o anticristo? É uma pessoa? Então, são coisas que precisamos, dentro da palavra de Deus, analisar. Também quero dizer às pessoas que não precisa ficar com medo, porque Cristo é conosco. Bom, então vamos em frente para a gente já começar a falar sobre isso. Grande tribulação e o anticristo. Grande tribulação e o anticristo. Sem perda de tempo, eu já vou direto ao assunto, porque senão o vídeo fica muito grande. Então vamos aqui já para o que é a grande tribulação. Primeiro vamos ver o que é, porque sabendo o que é a grande tribulação, nós vamos ter uma condição melhor de analisarmos se ela já começou, se nós já estamos vivendo nela, se ainda não começou e assim por diante. Então eu vou começar a trazer alguns textos bíblicos. Vou fazer aqui, trazer textos bíblicos. Você vai ler a sua Bíblia em casa, vai revisar esse vídeo quantas vezes você quiser e você vai tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então vamos em frente para a gente entender isso. O que é a grande tribulação? É um período de grande sofrimento, angústia, dor, desespero e perseguição sem paralelo em toda a história da humanidade. Eu não vou citar aqui os textos estão escritos aí, os textos bíblicos, você simplesmente vai conferir na sua Bíblia. Não vou ficar citando os textos o tempo todo, senão o vídeo fica muito longo. Talvez você não queira nem assistir. Então, deu para você entender, né? Isso aí. Vamos em frente. É identificada no Antigo Testamento como o dia do Senhor, conforme alguns textos que eu já coloquei aí, tempo de angústia de Jacó, a grande angústia, o dia da vingança, o dia da ira de nosso Deus. Então, observe como é identificado no Velho Testamento. O ideal é que você pegue esses textos e vai lendo o Velho Testamento, Novo Testamento, vai encaixando com o que você tem observado atualmente e você vai saber se nós já estamos na grande tribulação ou se não estamos na grande tribulação. A minha opinião particular é que ainda não estamos, mas vamos em frente e nós tirarmos as conclusões. Bom, quero deixar você aqui seguindo apenas pelo meu raciocínio. No Novo Testamento é chamada de grande aflição. Também é a hora da tribulação e a grande tribulação, certo? Então, tem todos esses detalhes, leia esses textos, confira na sua Bíblia
repasse esse vídeo quantas vezes você quiser e assim você vai poder tirar as suas próprias conclusões. Tá bom? Então vamos em frente para a gente não perder tempo. Uma coisa muito interessante do Velho Testamento é você observar as 70 semanas de Daniel. Existe muita. Eu tenho no meu canal algo sobre as 70 semanas de Daniel e vários outros canais falam sobre isso. Então pesquise que você vai encontrar, tá bom? Então, Deus deu a Daniel uma revelação de 70 semanas determinadas sobre Israel, conforme o pronômio, aliás, conforme Daniel 9, 24 a 27. Vamos ver agora aqui a próxima, mensagem. Desde a ordem de restauração do templo, ou seja, 7 mais 62 dá 69, semana de anos, ou seja, 483 anos. São cálculos que você vai encontrar também alguns vídeos falando sobre isso. Ordem para a restauração do templo, 458 a.C., a chegada do Messias, 25 anos depois de Cristo. São os cálculos que se encontram em Daniel, certo? Após este período, há um intervalo, a época da igreja. As 70 semanas estão ordenadas para Israel e restará uma última semana de anos, a grande tribulação. Bem, são cálculos que são feitos a partir do livro de Daniel, encaixando com o Apocalipse, o período da igreja, o período do Antigo Testamento e assim por diante, certo? A primeira vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, consequentemente, tudo isso é o que está ali. Então, quanto tempo durará a grande tribulação? Observe bem. No final desse vídeo você vai saber se estamos na grande tribulação ou não, se o anticristo já está aí ou não. A grande tribulação durará 7 anos, corresponde à última semana de Daniel, é o 9, 7, é uma semana de anos, 7 anos. Será dividida em duas partes, 3 anos e meio. Aí tem os textos, você simplesmente confere a Bíblia. Na primeira metade, o anticristo fará aliança com Israel, permitindo que o templo seja reconstruído e o sacrifício restaurado. Então, vá observando. Se isso já aconteceu, o anticristo está aí. Se isso já aconteceu, já estamos na grande tribulação. Se não aconteceu, tire suas próprias conclusões, certo? Vamos ver aqui mais sobre esse. Na segunda metade, profanará o templo e fará guerra contra eles, ou seja, contra os israelitas e também contra os santos, é claro, contra a igreja do Senhor. Vamos em frente? Vamos ver se a gente traz para você bastante texto bíblico para você entender. O tempo do anticristo será o tempo da aparição do anticristo, chamado de homem do pecado, o filho da perdição. Aí eu cito alguns textos, o iníquo também, Ele será um governante mundial. Agora já começa a surgir uma ideia, do Império Romano reativado. Alguns pensam assim. Uma grande maioria de teólogos. Eu não penso, logicamente, que seja exatamente do Império Romano. Pode ser, não estou dizendo que não possa ser. Mas é interessante ver isso. E o que seria o Império Romano reativado? Será que seria uma religião cristã que tem sede em Roma? Bem, tem muita coisa na Bíblia que se encaixa com isso. Mas não estou dizendo que é. Estou trazendo textos para você comparar na sua própria casa, ler com calma, repassar esse vídeo, revisar esse vídeo quantas vezes você quiser, para você tirar suas próprias conclusões. Quando a igreja for tirada da terra, isso aqui é um pensamento dos pré-tribulacionistas e eu vou dar uma explicação sobre isso, certo? A ação de contenção do mal exercida pelo Espírito Santo por meio dela cessará. Nem todos os teólogos concordam com isso. Agora eu vou trazer uma explicação para você. Existem 3 correntes de pensamento.
A corrente de pensamento que diz a igreja do Senhor será arrebatada antes da grande tribulação. A outra corrente diz não, a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E a terceira corrente não, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Todas essas correntes de pensamento teológico apresentam textos e tentam provar com textos bíblicos que estão corretos. Porém, todas elas têm falha. Então, eu costumo dizer que para mim não interessa se é antes, no meio ou depois. O interessante é que Cristo vem e, claro, esse anticristo ele vai surgir. E que o Senhor não deixará a sua igreja morrer na mão do anticristo, tá bom? Então, vamos em frente. O anticristo reinará e exigirá adoração mundial, como se ele fosse Deus. Aí é onde começam os problemas com os judeus, né? Os judeus não vão aceitar isso. Vamos em frente. Reino do anticristo. Como é esse reino, né? Vamos saber. O anticristo reinará com poder recebido do diabo. E os textos você compare lá. Ele é a primeira besta. Vamos em frente. A segunda besta, o falso profeta, fará sinais em nome dele, né, do anticristo, para enganar os homens. Em nome do diabo, né, é claro, aí está o texto. As taças da ira divina serão derramadas sobre a terra nesse período, né? Está escrito. Somente vai conferir na sua Bíblia. A trindade satânica, que é o falso profeta, o anticristo, né? E o diabo, claro, vai dominar os reis da terra que marcharão contra Israel. Será uma grande guerra contra Israel. Certo? Aí você vai tirando as conclusões. Será que já chegou esse tempo? Vamos ver ainda como é esse reino do anticristo. Haverá no mundo um único governo, uma única economia e uma única religião. Estão os textos que tentam provar isso. Para um controle absoluto, ele implantará uma marca nos homens. Apocalipse, né? A marca será colocada na mão e na testa, lugar dado para a palavra de Deus. Aí há muita controvérsia, muita falácia sobre essa marca. Vai ser um carimbo, vai ser um chip, vai ser o código de barra. Todas essas conjecturas já falharam, certo? Nós não temos ainda absoluta certeza como será essa marca, se é realmente uma marca, certo? Tudo isso são comparações feitas, né, com o que Deus faz. O diabo ele vai querer imitar a Deus, para poder dizer que é o Cristo que está chegando, né? Ele vai querer tomar o lugar do Cristo, e então ele vai, assim como Deus, ele unge os seus servos, e a marca do crente é o Espírito Santo na sua vida, né? É a palavra de Deus na sua fronte, na sua mão, e claro, no coração, assim como a marca de Deus, né? Os cristãos, então o Espírito Santo sela as pessoas, o anticristo vai querer fazer esse selo nas pessoas que pertencem a ele, tá bom? Então, leia os textos e vá comparando aí, tire você mesmo as conclusões, tá bom? Vamos em frente. Qual o propósito? Nada é feito, nada está na Bíblia sem propósito. Nada que Deus faz neste planeta sem ter um propósito. Então, qual o propósito, né, desse período, da grande tribulação, de existir o anticristo? Tudo isso nós vamos ver agora. Repreender e educar Israel com vara de juízo, para que aceitem a Jesus Cristo como Messias. Aí estão os textos que podem comprovar isso. Esse é um dos propósitos. Vamos outro. Separar os judeus fiéis dos infiéis. Também isso isso também vale para os cristãos. Separar os cristãos fiéis dos infiéis. Derramar a sua ira sobre o mundo ímpio. Aí os textos, né? Destruir o império do anticristo. Deus também vai se levantar
para destruir o império do anticristo, certo? E o atual sistema mundial. Então tudo isso culmina com esses propósitos. Vamos em frente. Implantar o reino de Jesus Cristo. Não pode existir, não pode vir, a vinda de Cristo não pode ter acontecido ainda, porque nada disso foi implantado aí na Terra. Então, com certeza, eu agora já estou no final do vídeo e posso dizer a você, com toda segurança, de que não estamos ainda passando pela grande tribulação e não existe ainda um anticristo aí na face da Terra. Bom, então não adianta as pessoas quererem especular e até amedronta muita gente, mas a realidade é essa, a conclusão é esta. Não estamos ainda no período da grande tribulação e o anticristo ainda não está nem sequer, vamos dizer assim, tentando reinar sobre a terra. Ele não está reinando. Claro que para isso acontecer, tudo isso que está aí nesses textos bíblicos que eu trouxe, é preciso que a gente comece a sentir na pele que há um reino diferente em meio aos homens. E é claro que o reinado do anticristo vai dominar todo o planeta durante os 7 anos e haverá uma forma dos homens nem comprar nem vender se não tiver o selo dele na mão ou na testa. Então, isso é o que diz a palavra de Deus. Então, não adianta ficar conjecturando e querendo antecipar os fatos antes deles acontecerem. Melhor relaxar, se tranquilizar e saber que Deus está com a sua igreja hoje e eternamente. Bom, então é isso aí. Essa é a mensagem, a grande tribulação e o anticristo. Tire as suas próprias conclusões. Não estamos aqui para trazer achismo para as pessoas, mas realidade, verdade da palavra de Deus. É isso aí. Se você gostou do vídeo, faça assim. Se não gostou, faça assim. Mas isso não é só com a sua mão. É você clicando lá no YouTube, no local onde tem o dedinho para cima ou o dedinho para baixo. Isso ajuda muito o canal, tá bom? Clique lá no gostei e até a próxima. Com certeza estarei orando por você.